É muito fácil quem recebe dízimo falar desta forma. É fácil demais. Uma pessoa que a maior parte, a maioria dos anos, ele vive à custa do suor dos outros, décadas vivendo à custa do suor dos outros, é muito fácil usar um microfone, usar um púlpito para dizer besteira, bobagem. Hoje não tem mais ninguém inocente no meio do povo de Deus. A internet, as mídias sociais, em 2018 deu uma resposta política para os políticos profissionais. Mudou o sistema de uma hora para outra, de tal maneira que houve uma libertação geral no país inteiro das antigas oligarquias políticas desse país. Não vai ser diferente a partir de agora, principalmente com a inteligência artificial. Hoje você passa o dia todinho, se você quiser, você fica 24 horas ligado, ouvindo pregações de verdade, não manipulações. Uma fala dessa é manipular as pessoas. Uma fala dessa é você não ter autoridade, porque você não pratica isso. A quem esse homem dá dízimo, paga dízimo? E outra coisa, dar dízimo não é dar dinheiro a Deus, não. Isso é uma mentira deslavada. É uma coisa vergonhosa. Dá ânsia de vômito ter que ouvir isso, tá? Por quê? Porque Deus não leva um centavo desse dinheiro que os tolos, os bestas, os inocentes fazem, entregando o seu dinheiro sofrido. Você passa o mês todinho trabalhando, correndo risco de vida. Quem é pobre tem um salário mínimo, quem é pobre recebe um Bolsa Família, quem é agricultor que tem uma safra de milho, arroz e feijão por ano para sustentar a família, aí dá o dízimo a Deus. É muito interessante essa colocação. Não, você tem que dar o dízimo para quem? Para Deus? Você está entregando um centavo a Deus? Faça essa pergunta. Não seja iludido por discurso de alguém que é extremamente beneficiário do suor, do sangue do trabalhador. Então, isso é balela. Isso chama-se balela de quem está no sistema, dominando o sistema e operando uma máquina de destruição. Porque se alguém levantar uma palavra, uma frase, um parágrafo, uma redação, um sermão, uma pregação contra essa turma de enganadores, então é rebelde, é herege, está desviado da igreja. Posso estar desviado da igreja, mas não a igreja espiritual de Cristo, porque Cristo vai libertar. Escreva ou marque esse áudio que eu estou dizendo aqui. A partir de agora, as pessoas vão ser libertas dessas correntes, dessas amarrações que esses semideuses criam, se utilizando do mecanismo da antiga lei de Moisés e não da nova aliança de Cristo Jesus com a igreja remida de Deus. Então, é uma balela. Ninguém acredita mais, ó. Ninguém para. Eu, por exemplo, eu fico aqui analisando e tem pessoas que ainda assistem pela internet o culto da segunda-feira na matriz. Eu não vou perder meu tempo com uma bagaceira dessa, não. Onde só há bajulação, onde só há puxa-saco, onde só há aduladores de homens.
E eu não perco meu tempo ouvindo essa balela de gente que distorce a verdade, e quem prevalece através de narrativas é a mentira. Como é que pode alguém se utilizar do púlpito da igreja, falando para a igreja, ter essa coragem de manipular as pessoas para tirar proveito? Isso é tirar proveito das pessoas, da vida das pessoas. Isso não existe, gente. Vão perder. Escreva, anote, marque esse áudio. Daqui para frente vão perder a boquinha. Por quê? Porque as pessoas estão sendo esclarecidas pela verdade. Não é a verdade deturpada, não. Não é um outro evangelho, não. As pessoas estão sendo esclarecidas com o evangelho da graça de Deus, onde você não é obrigado a sustentar malandro que não quer trabalhar, que não tem uma profissão, que é parente de fulano de tal, de cicrano, que tem influência na cúpula, na elite, na nata do ministério ou da convenção aqui no estado da Paraíba, tem influência, é parente, aí rola o nepotismo, aí botou no meio fulano de tal que não tem nem chamada de Deus. Eu vi aqui um áudio abaixo aqui, alguém falando que chamado por Deus, fulano chamado por Deus, tá longe, ó. Só se foi no começo, mas se desviou desse chamado, se desviou dessa rota chamada chamado por Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, ordenado por Deus, fugiu dessa rota. A partir do momento que passou a ser um mercenário, que só visa lucro, que só visa o comércio da fé, então perdeu-se na rota, está nos ares, como diz aqui no sertão, não sabe se está na terra, no mar ou no céu, está nos ares, está voando, está sobrando na maionese. O povo não suporta mais esse tipo de declaração nos púlpitos das igrejas. Você vai ver pessoas a partir de agora levantar no meio da igreja e repreender esses mentirosos, esses usurpadores, esses malandros que não quer trabalhar, que se utiliza de um cargo, tá? De um ministério para tirar proveito pessoal. Estão tudo enriquecendo, o enriquecimento ilícito. Isso é crime, politicamente falando, pelo Código Civil, pelo Código Penal, pela própria Constituição. Isso é crime, o enriquecimento ilícito. Aí se utiliza de uma forma deturpada como instituição filantrópica. Era isso há tempos passados, agora é empresa, e o gerente tem que ter um salário gordo, ganha mais do que o prefeito da cidade, ganha mais do que os vereadores da cidade. Como é que pode um negócio desse, de fazer do púlpito da igreja, fazer da comunidade cristã um palanque para o enriquecimento ilícito? Como é que essa turma vai se apresentar diante da verdade de Deus? Como é que vai chegar lá diante do tribunal de Cristo? Vai se justificar de que porque ocupa um lugar, ou ocupa a cadeira de Moisés, então merece um salário, um super salário, um salário de Marajá? Deus está vendo e está balançando a figueira, e esses frutos podres que estão se aproveitando da igreja de Cristo para o enriquecimento ilícito vão dar conta.